Vigir 11, o fundo totalmente CDI da Valora. Será que esse é um bom momento de estar investindo nesse fundo de papel focado totalmente em CRIs e que tem grandes operações dentro do seu portfólio? É isso que a gente vai tentar entender um pouco mais analisando o relatório gerencial desse fundo desse mês. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e nesse canal a gente busca entender um pouco mais dos fundos imobiliários e das ações e dos investimentos em geral para conseguir atingir a nossa liberdade financeira e a nossa aposentadoria. E o objetivo disso tudo é fazer isso tudo junto, para chegar lá, todo mundo junto nessa liberdade. Então fica comigo e bora começar. Então pessoal, o Vigir hoje custando R$ 9,72. É um fundo que paga um dividend yield bem alto, cerca de 15,23%. E ele tá trabalhando aí bem próximo aí das suas máximas aí dos últimos 52 semanas, que são os R$ 10,07. E nos últimos 12 meses tá com uma desvalorização aí de cerca de 1,72%. Quando a gente olha o gráfico aí dos últimos 5 anos, a gente vê que antes da pandemia esse fundo chegou a valorizar muito, porém depois teve aquela queda e até agora talvez ele não conseguiu voltar ao patamar que ele estava antes da pandemia. Então o fundo vem trabalhando sempre perto dessa 9,70, não sai muito disso. E aí o valor patrimonial dele é 9,64, então a gente vê pelo PVP que ele está bem próximo aí do valor justo. Tem 78 milhões em caixa e 226 mil cotistas. Excelente base de cotistas para um fundo que tem hoje quase 1 bilhão de patrimônio, uma boa liquidez também. E aí o rendimento dele, né, ele não altera muito, ele está sempre pagando entre 11 e 13 centavos, ele não vai fugir muito disso. E ele já tá nesse patamar aí desde praticamente março do ano passado. Então a tendência é manter esse pagamento aí constante. Eu particularmente gosto muito do Vigir. Ele é de fato um fundo de papel de CRI que investe só em CRI e isso é muito interessante. E aí pessoal, chegando no relatório dele, quando tem mais de 50 diferentes operações dentro do portfólio, totalizam em cerca de quase 1 bilhão de reais. A taxa de gestão dele é 0,80 e a de administração é 0,20, que somadas dão 1%. E o fundo tem a taxa de performance, que é cerca de 20% do que excedeu o CDI. Nesse momento que o CDI está mais baixo, é difícil bater essa taxa de performance, porém com os cortes contínuos aí da taxa Selic, daqui a um tempo essa taxa de performance deve começar a ser cobrada. E aí para esse mês de movimentação, o fundo adquiriu aí cerca de 30 milhões, as quais 3 operações, né, foram 5, das quais 3 ele já tinha na carteira. Também vendeu 40 milhões de um CRI e recebeu amortização de 15,8 milhões, com destaque para a quitação final de 4 milhões do CRI Price. Então, assim, quando o fundo recebe amortização, são aquelas parcelas que ele tem que receber quando ele empresta o dinheiro. Mensalmente ele recebe os juros e uma data específica do ano aí, ele recebe uma amortização, que é o valor que vai diminuir a dívida de fato. E essa quitação final daquele CRI Price é porque o CRI chegou ao final, então foi realizado o pagamento, todas as amortizações foram feitas e aí o dinheiro voltou pro caixa do fundo e os juros foi distribuído e agora o fundo vai alocar novamente em outro recurso. Para esse mês subiu cerca de 12 centavos, equivalente a um CDI mais 3,5, tá muito bom para um fundo. Tem um pouco mais de risco, mas ainda assim não é tanto risco, é muito bom. Em relação às operações que o fundo tem na carteira, estão todas adimplentes, isso é bom para quem tá pensando em entrar, mostra que o fundo tá seguro. E aí atingiu aí um total de 226 mil cotistas, o fundo vem crescendo muito. E também no início do mês de outubro, o fundo adquiriu mais algumas operações de CRI no valor de total de 1 milhão, a taxa CDI mais 4. Assim pessoal, o fundo high grade mesmo vai ter a taxa CDI mais 2, por aí. Aí um fundo de middle risk aí, para um risco maior, já vai estar na taxa CDI mais 4, CDI mais 5. E aí muito risco mesmo é acima disso. Então o Vigir tá no médio ali. A DRE dele, o fundo nesse mês conseguiu gerar 13 milhões. Esse resultado foi impactado negativamente por causa da menor quantidade de dias úteis que a gente teve, que foram só 20. A correção de juros bem menor, a gente vê comparado ao mês de agosto, ó, veio 12 milhões, uma diferença bem grande. E aí tirando a despesa, sobrou um resultado de 11,6 e aí o fundo distribuiu 12,3. Então utilizou um pouquinho de reserva aí para conseguir entregar os 12 centavos. Ainda tem um centavo acumulado. E assim, com os respectivos cortes da taxa Selic ficando cada vez mais altos, né? Então a Selic já caiu cerca de 1% e se quando tiver lá para 9, 8, aí sim o resultado do fundo vai ser provavelmente impactado. Esse dividendo deve cair um pouco, mas talvez não seja algo tão grande, já que a gente tá com um cenário aí mundial péssimo, pra gente tá cortando a taxa Selic e a inflação também tá querendo crescer. Então assim, isso tudo, eu acredito que a inflação, quer dizer, que o CDI não deve terminar um ano abaixo de 10%, então deve se manter aí nessa média. O fundo vai ser algo bom, vai conseguir manter o rendimento por um bom tempo. Seria bom vocês começassem a fazer uma reservinha, mas a Valora não curte muito fazer reservas nos fundos, então a gente vai convivendo, né? Então como eu falei, esse mês gerou 11, entregou 12. E aqui as operações do fundo, né? Ele tem algumas concentrações, por exemplo, na Elbor, 2 operações aí de 72 milhões, que eu acho que poderia ser mais diversificado. E tem essa concentração no CRI Pateu Modular, então eu acho que o fundo podia começar a diversificar, igual estão fazendo no Vigia. Esse fundo aqui tem capacidade de se tornar, por exemplo, um VRTA em questão de diversificação. Que patrimônio tem, só falta diversificar. E aqui a gente vê as taxas, né? Eles têm taxas mais seguras, por exemplo, CDI mais 2,95 e tem taxas maiores, CDI mais 6. Então ele fica bem mesclado entre alto
risco e baixo risco. Olha aqui, o CDI mais 1,25. Então ele tá bem mesclado aí. Mas a média é CDI mais 5,50. Então ele tá com meio para alto risco esse fundo aqui. Como eu falei, ele é um fundo totalmente de CRI, tem um pouquinho de caixa que ele guarda ali para fazer algumas operações, focado totalmente em CDI praticamente. Essas operações IPCA são operações com alta liquidez, que ele deixa ali para caso precise, ele vende rapidamente e aloca em outro local. O foco do fundo tá no setor residencial, então assim, se a gente tiver uma possível, algo assim, não tá iminente, mas se a gente tiver uma crise no setor imobiliário, o fundo vai acabar sentindo um pouquinho que o foco dele mesmo é o residencial. E em relação às operações, né, operações aí com rate internacional são operações tão seguras que elas nem têm garantia. Então assim, é tão seguro que a chance de dar problema é zero, então nem tem garantia na operação. E aí o LTV dele tá entre 75% e 80%, a grande maioria. O que não é bom, a gente gosta de LTV menor que 50%, porque assim, uma operação vale 100 milhões, com LTV de 50%, se der problema, significa que a garantia vale 100 milhões, certo? Porém, se a gente tem um LTV de, sei lá, de 25%, significa que a garantia vale aí 125 milhões, certo? E se a gente tem aí, por exemplo, um LTV de 75%, significa que a operação vale 75 milhões. Ops, ficou bem feio, mas dá pra entender, né? Então a gente tá sempre buscando um LTV menor que 50%. E aí o fundo tem as operações aí na média entre 50% e 80%. Então significa que o quê? Que as garantias valem um pouco menos do que o dinheiro que tá lá emprestado. Então isso não é tão bom, mas provavelmente assim, o pessoal não é burro que faz esse trabalho, são pessoas profissionais. Obviamente que a empresa que tem um LTV de 50% é uma empresa de mais risco, e uma empresa que tem um LTV de 75% é uma empresa que tem menos risco. Então isso aqui é bom, mostra que o fundo não tá correndo tanto risco de fato. Obviamente quando isso é feito de maneira correta, né? Porque se não for feito de maneira correta, o fundo vai estar correndo risco desnecessário. E aqui a taxa média da carteira, CDI mais 0,46%, duração média de 2,2 anos. Operações relativamente curtas. Aqui as operações, como eu falei pra vocês, são todos residenciais, então depende muito do setor imobiliário, tá crescendo aí. E no Brasil a gente tá vivendo um bom imobiliário, né? Tem muita gente comprando imóvel, é bem aquecido aqui, pelo menos na região de Goiás, é onde eu moro. Os imóveis estão valorizando bastante, o pessoal tá comprando muito imóvel. Aqui em Goiânia, pra vocês terem noção, é um prédio a cada 1 quilômetro que tá sendo levantado e sempre todos são vendidos, então tá muito aquecido o mercado. Só no momento, zero dor de cabeça. Mas se passar por um momento assim que o setor imobiliário começa a sentir um pouco mais, o fundo obviamente vai sofrer algumas coisas. E aqui é interessante mostrar a rentabilidade do fundo. O fundo começou praticamente aí no final de 2018, então o fundo tem 5 anos aí, com a rentabilidade aí de 48%, praticamente aí 10% de rentabilidade real por ano. Isso é bom, que a gente tem fundos aí que estão com a rentabilidade muito menor. Então o Vigir vem entregando muito bem, excelente. A rentabilidade dele só não tá maior por causa ali do período da pandemia. Então quem pegou aí lá embaixo na pandemia tá conseguindo uma rentabilidade muito maior dentro do fundo. Porque, pessoal, uma coisa é você ter o dividend yield e outra coisa é você ter a rentabilidade real. Muitas vezes o pessoal é atraído somente pelo dividend yield. Quando vai ver a rentabilidade real que entra dentro, a desvalorização das cotas e tudo mais, o pessoal acaba assustando. Então tem que ficar sempre de olho nesse quesito. Então assim, pessoal, o Vigir é um fundo que eu gosto bastante. Dos fundos que tem mais risco aí, eu vejo que ele é um dos mais seguros, assim. Não vai ter muita emoção comprando ele, por mais que ele seja de mais risco. O único problema dele é algumas concentrações, que é o grande problema da Valora, né? Que são essas concentrações. Mas que se resolve isso, era uma gestora, né? E os fundos dela, no geral, estariam muito mais deslanchados se fossem mais diversificados. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham no Vigir. Comenta aí se você é cotista e quais são as suas opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima e falou!